Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Malala Yousafzai, Educação, Coragem e Direitos Humanos. Malala Yousafzai tornou-se um dos símbolos mais poderosos da luta pela educação e pelos direitos humanos no século XXI. Sua história, marcada por adversidades extremas, coragem incomum e um compromisso inabalável com a justiça social, ultrapassa fronteiras culturais e geográficas. Mais do que uma ativista, Malala representa a força transformadora do conhecimento e a convicção de que a educação é um direito fundamental, capaz de mudar vidas e sociedades inteiras. Nascida em 12 de julho de 1997, no Vale do Swat, no Paquistão, Malala cresceu em uma região de beleza natural exuberante, mas também de intensos conflitos políticos e religiosos. Seu pai, Ziauddin Yousafzai, era educador e defensor fervoroso do ensino para todos, especialmente para meninas. Foi nesse ambiente familiar que Malala aprendeu, desde cedo, o valor da educação como instrumento de emancipação individual e coletiva. A escola não era apenas um espaço de aprendizado acadêmico, mas um lugar de liberdade, diálogo e esperança. A infância de Malala, no entanto, foi profundamente afetada pela ascensão do Talibã na região do Swat. A partir de 2007, o grupo extremista passou a impor interpretações rígidas da lei islâmica, proibindo atividades culturais, restringindo liberdades e, de forma particularmente cruel, vetando a educação das meninas. Escolas foram destruídas, professoras ameaçadas e famílias inteiras viveram sob um medo constante. Para muitas meninas, o simples ato de frequentar a escola tornou-se um gesto de resistência. Foi nesse contexto que Malala começou a se destacar. Ainda muito jovem, ela decidiu usar sua voz para denunciar as injustiças que presenciava. Em 2009, aos 11 anos, passou a escrever um blog anônimo para a BBC Urdu, relatando o cotidiano sob o domínio do Talibã e a angústia de ver seu direito à educação ameaçado. Seus textos eram simples, mas profundamente impactantes, pois revelavam, a partir do olhar de uma criança, a brutalidade da opressão e a importância da escola como símbolo de normalidade e futuro. À medida que seus relatos ganhavam repercussão, Malala deixou o anonimato e passou a conceder entrevistas, tornando-se uma figura pública no Paquistão. Sua coragem inspirava muitos, mas também atraía perigos. Em um ambiente onde o silêncio era imposto pela violência, uma menina defendendo abertamente a educação feminina representava um desafio direto ao extremismo. Ainda assim, Malala manteve-se firme, convencida de que o medo não poderia ser mais forte do que o direito de aprender. O momento mais dramático de sua trajetória ocorreu em 9 de outubro de 2012. Ao retornar da escola, Malala foi abordada por um militante do Talibã que entrou no ônibus escolar e atirou contra ela a queima-roupa. O ataque chocou o mundo. Gravemente ferida na cabeça, Malala foi levada às pressas para um hospital e posteriormente transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento especializado. Muitos temeram que ela não sobrevivesse ou que, mesmo sobrevivendo, jamais recuperasse plenamente. Contra todas as expectativas, Malala não apenas sobreviveu, como transformou o atentado em um ponto de virada ainda mais poderoso em sua luta. Durante sua recuperação, uma onda global de solidariedade tomou forma. Líderes políticos, organizações internacionais e cidadãos comuns manifestaram apoio e indignação diante da tentativa de silenciar uma voz tão jovem. O ataque, paradoxalmente, amplificou sua mensagem, tornando-a um símbolo mundial da resistência pacífica e da defesa dos direitos humanos. Após sua recuperação, Malala passou a atuar em escala global. Em 2013, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas em um evento que ficou conhecido como Dia de Malala. Em seu discurso, ela afirmou que os extremistas tinham medo dos livros e das canetas, pois estes representavam o verdadeiro poder, o poder da educação. Suas palavras, firmes e serenas, reforçaram a ideia de que a educação não é apenas uma questão de política pública, mas um direito humano básico e inegociável. Nesse mesmo ano, Malala publicou sua autobiografia, Eu Sou Malala, na qual narra sua história e reforça sua visão de mundo. O livro tornou-se um best-seller internacional e ajudou a sensibilizar milhões de pessoas sobre a realidade enfrentada por meninas em regiões de conflito. Mais do que um relato pessoal, a obra é um chamado à ação, convidando leitores a refletirem sobre privilégios, desigualdades e responsabilidades globais. Em 2014, aos 17 anos,
Malala Yousafzai tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, compartilhado com o ativista indiano Kailash Satyarthi. A premiação reconheceu sua luta contra a opressão de crianças e jovens e sua defesa do direito universal à educação. O Nobel não foi apenas uma honra pessoal, mas uma vitória simbólica para milhões de meninas que, como Malala, sonham em frequentar a escola sem medo. A educação, para Malala, vai além da sala de aula. Ela entende o ensino como uma ferramenta essencial para o fortalecimento da democracia, a promoção da igualdade de gênero e a construção de sociedades mais justas. Por meio do Fundo Malala, organização que fundou, ela apoia projetos educacionais em diversos países, como Afeganistão, Nigéria, Síria e Paquistão, focando especialmente em regiões afetadas por conflitos, pobreza e discriminação de gênero. A coragem de Malala não se manifesta apenas em grandes discursos ou ações simbólicas, mas também em sua constância. Mesmo diante de críticas, ameaças e tentativas de deslegitimação, ela mantém um discurso coerente, baseado no diálogo, na empatia e na não violência. Sua postura refuta a ideia de que a força está na agressividade. Ao contrário, demonstra que a verdadeira coragem reside na persistência pacífica e na defesa inabalável de princípios éticos. No campo dos direitos humanos, Malala tornou-se uma referência central. Sua história evidencia como a negação do acesso à educação está diretamente ligada a outras violações, como o casamento infantil, o trabalho forçado e a exclusão política. Ao defender a educação das meninas, ela também defende o direito à saúde, a liberdade de expressão e a participação plena na sociedade. Sua atuação contribui para ampliar a compreensão de que os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis. Outro aspecto fundamental de sua trajetória é a capacidade de inspirar jovens ao redor do mundo. Malala mostra que idade não é um obstáculo para a liderança, e que a juventude pode e deve participar ativamente das transformações sociais. Sua vida desafia estereótipos de gênero, origem e religião, provando que uma menina do interior do Paquistão pode influenciar debates globais e dialogar de igual para igual com chefes de Estado. Apesar de sua projeção internacional, Malala nunca perdeu o vínculo com suas origens. Ela frequentemente relembra sua infância no Vale do Swat e o impacto de ver colegas privadas da escola. Essa conexão com sua história pessoal confere autenticidade à sua militância e reforça a dimensão humana de sua luta. Malala não fala em abstrações. Fala de vidas reais, de sonhos interrompidos e de futuros que podem ser reconstruídos por meio da educação. A trajetória de Malala Yousafzai também levanta reflexões importantes sobre o papel da comunidade internacional. Seu caso evidencia como a atenção global pode salvar vidas, mas também como milhões de crianças continuam invisíveis, longe dos holofotes. Ao mesmo tempo, sua história desafia governos e instituições a assumirem compromissos concretos com políticas educacionais inclusivas e seguras, especialmente em contextos de conflito e em um mundo marcado por desigualdades persistentes, discursos de ódio e retrocessos em direitos fundamentais. Malala permanece como um farol de esperança. Sua mensagem é simples, mas profundamente revolucionária. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Essa frase resume sua visão de transformação social baseada no conhecimento, na dignidade e no respeito mútuo. Malala Yousafzai não é apenas uma sobrevivente de um atentado, nem apenas uma vencedora do Prêmio Nobel. Ela é a personificação da ideia de que a educação é um ato de coragem e que defender os direitos humanos, mesmo diante de riscos extremos, é um dever moral. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias responsabilidades e a reconhecer que o acesso à educação não deve ser um privilégio, mas um direito garantido a todos. Ao olhar para o legado de Malala, fica claro que sua maior contribuição talvez não seja aquilo que já conquistou, mas aquilo que continua a inspirar. Ela nos lembra que o silêncio diante da injustiça também é uma forma de cumplicidade, e que cada voz, por menor que pareça, pode fazer a diferença. Educação, coragem e direitos humanos, em sua trajetória, não são conceitos isolados, mas pilares interligados de um projeto de mundo mais justo, humano e igualitário. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.